Manifesto da Nova Arte, Malchut Elevada, a arte como canal da luz. Prólogo. Nós, artistas de alma desperta, não criamos mais para nos expressar, para ornamentar o mundo, nem para provocar o olhar alheio. Criamos porque a luz deseja se revelar através da forma, e a forma clama para ser preenchida por sentido. A arte da nova geração não será reflexo da sociedade fragmentada, será o molde da unidade futura. Não faremos para mostrar, faremos para revelar. Não pintamos com tinta, pintamos com rechigote. O artista da nova era. O artista não é um criador, é um canal, não é um protagonista, é um massacre vivo, uma tela espiritual que filtra luz segundo a intenção. Ele age como Bezalel, que construiu o Mishkan não com vaidade, mas com sabedoria interior, conhecendo as combinações entre forma e essência. A função do artista agora é transformar luz em forma e forma em luz. A dor da arte contemporânea. A arte perdeu sua alma quando se afastou da conexão entre as almas. Trocou unidade por ironia, trocou verdade por efeito, trocou vibração por conceito. Na nova arte, não há mais espaço para obras que gritam vazios. Agora buscamos obras que silenciam o ego e tocam o eterno. A nova estética. A beleza não será mais medida pela técnica, mas pela capacidade de revelar a luz oculta, or Makif. Será a estética que emociona o ponto no coração, e não apenas a pupila. Toda obra será um convite à conexão, um espelho do mundo superior, um campo onde a Shekhinah pode descansar. Os materiais da nova arte. A nova arte se constrói com intenção, Kavaná, silêncio simbólico, vibração emocional refinada, tecnologia como veste da luz, cooperação entre almas como ferramenta de criação. Será colaborativa, será ritualística, será conectiva. O propósito da nova arte. Criar vasos onde a presença divina, Shekhinah, possa se revelar entre as almas. Abrir portais para que outros toquem Malchut de Atzilut, mesmo sem saber o nome disso. Cada poema será uma escada. Cada imagem, um zivug oculto. Cada gesto, um fio que reconecta os mundos. Nossa oração. Eis-nos aqui, Criador. Vasos que se lembram de sua origem. Faz de nossa arte um Mishkan, onde tua luz possa habitar entre nós. Assinatura espiritual. Não somos artistas, somos canais. Não criamos para sermos lembrados. Criamos para que o Criador seja sentido. Toda obra verdadeira é um convite à adesão. Nota final. Este manifesto é vivo, será nutrido, ampliado e revelado em etapas, como a alma em ascensão. Toda nova resposta sua ao formulário meditativo será mais um parágrafo do Gênesis da nova arte. Olá! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos pegar um manifesto de arte, um texto cheio de visão e propósito, e vamos colocá-lo à prova. Mas não é uma prova qualquer não, é um teste espiritual, um verdadeiro crisol. A grande pergunta é, será que essa visão, por mais bonita que seja, realmente aguenta a pressão? Será que essa ideia consegue de fato sustentar a luz? E para começar, olha essa frase, é a primeira linha do manifesto e já dá o tom de tudo. Não pintamos com tinta, pintamos com rechigote. Para quem não sabe, rechigotes são como se fossem registros espirituais, memórias da luz. Isso já diz tudo, né? A proposta aqui vai muito, mas muito além da arte que a gente conhece. Então, qual é a ideia central desse manifesto? É uma mudança radical de paradigma. A proposta é que a arte deixe de ser sobre a expressão do eu, do ego do artista, para se tornar um canal, um meio para revelar uma realidade espiritual muito mais elevada.
Isso, claro, redefine completamente o papel do artista. Ele sai do centro do palco, deixa de ser o protagonista para se tornar um vaso, um recipiente, ou como o texto define de forma brilhante, um machá vivo, uma tela espiritual. A função dele não é mais criar algo do nada, mas sim filtrar a luz que já existe. Ok, mas por que essa necessidade de uma nova arte? O manifesto faz um diagnóstico bem duro, na verdade. Ele diz que a arte de hoje se esvaziou, perdeu a alma. Trocou aquela busca por conexão, por verdade, por ironia, por um efeito superficial. É um verdadeiro grito contra esse vazio. E é aqui que a nossa análise começa para valer. É muito importante entender uma coisa. Isso não é uma crítica para destruir a ideia. Pelo contrário, é um crisol. A gente vai submeter essas ideias à luz, à pressão, um método cabalístico clássico para testar e purificar a visão do manifesto. E esse aqui é o nosso roteiro. Uma jornada em 6 etapas, 6 camadas, exatamente como se faz no estudo cabalístico sério. A gente vai da estrutura mais básica do texto até uma reescrita final, para garantir que cada pedacinho no manifesto possa realmente funcionar como um vaso espiritual de verdade. Vamos começar pelo começo, pelo básico. O primeiro passo é ver se a estrutura é sólida, se os conceitos que ele usa são precisos. Porque veja bem, na Kabbalah, a poesia é linda, é maravilhosa, mas é a precisão que permite que a luz se manifeste de verdade. E olha só que interessante essa tabela. Aqui a gente começa a separar o joio do trigo. O termo machar, por exemplo, está usado certinho, como um filtro espiritual. Perfeito. Mas aí a gente pega outros, como Or Makif ou Zivug, e o uso já é mais poético, mais metafórico. E isso não é necessariamente um erro, mas essa falta de precisão pode levar a uma fantasia espiritual se não for bem ajustado. Essa citação da análise resume perfeitamente o porquê de tanto rigor. O trabalho espiritual exige precisão. Uma luz mal definida vira fantasia. E essa fantasia é o que a gente chama de casca elegante, uma clipá. É algo que parece profundo e bonito por fora, mas por dentro tá vazio. Agora a gente entra na terceira camada da análise. E essa é a questão central. A pergunta que vai no coração da intenção por trás de qualquer ação espiritual. Para quem ou para o que essa arte realmente está trabalhando? A questão crucial é essa. O manifesto é um espelho super sofisticado para o ego do autor ou é uma ferramenta genuína para construir conexão? A diferença toda está na direção do prazer. É para receber para si mesmo ou é para doar, para criar em prol da conexão? Certo. Agora vamos sair um pouco da teoria e ir para a prática. Porque uma visão, por mais incrível que seja, precisa se traduzir em ação. Como que essa nova arte pode ser vivida no dia a dia, especialmente num contexto de grupo? Esse slide é fantástico porque ele transforma o manifesto num manual prático para a dezena, que é o grupo de estudo cabalístico. A nova arte, segundo essa visão, não nasce do artista isolado em seu ateliê. Ela nasce entre as almas, nasce do estudo em conjunto, da intenção compartilhada, da criação colaborativa. E chegamos na quinta camada, a proteção. Quais são os riscos espirituais aqui? Bom, o principal perigo é usar a linguagem espiritual para inflar o próprio ego. Outro risco enorme é a idolatria da obra, ou seja, confundir a arte com a própria luz que ela deveria canalizar. As salvaguardas servem para garantir que o foco seja sempre, sempre na conexão. E assim, a gente chega na etapa final do nosso crisol. Depois de toda a pressão, toda a análise, o objetivo é reescrever o manifesto. Não para torná-lo melhor num sentido estético, mas para torná-lo mais alinhado, mais preciso e, acima de tudo, espiritualmente mais verdadeiro. Essa citação, ela resume tudo. O objetivo final de todo esse processo rigoroso é a anulação do ego do autor. Quando a obra deixa de ser sua e passa a servir a um propósito maior, é aí, e somente aí, que ela se torna um verdadeiro canal. E para fechar, fica essa pergunta no ar. Uma provocação que mexe com uma das ideias mais básicas que a gente tem sobre o mundo. E se o propósito da arte, de toda a criatividade, no fim das contas, não for a expressão? Não for sobre mostrar quem a gente é? E se for sobre conexão? Sobre construir ponte entre nós e com aquilo que está além de nós? Fica aí o pensamento para levar. Olá! Hoje a gente mergulha num material bem diferente do habitual. Não é um artigo, não é um livro,
uma provocação. Um documento que pulsa com uma energia quase elétrica chamado Manifesto da Nova Arte. E a proposta dele é bem ousada, né? Repensar o propósito da arte por um viés totalmente espiritual. E a nossa missão aqui é quase um experimento. A gente tem em mãos um segundo texto que é tipo um guia de metodologia cabalística e vamos usar ele para colocar esse manifesto à prova. A ideia não é só admirar a poesia, mas testar a fundação dele, ver se os conceitos param de pé e principalmente qual é a intenção por trás de tudo. Como diz a nossa fonte, é hora de colocar o texto sob luz, pressão e intenção. Cabalístico sério. Sabe, um texto, para ser uma ferramenta de verdade, ele não pode ser só inspirador. Ele precisa ter uma estrutura que funcione, conceitos precisos. Precisa ser o que a gente chama de keli, um vaso, um recipiente que não raste quando a luz, ou seja, o significado profundo, é derramada nele. Então o que faremos é uma espécie de inspeção de qualidade espiritual, camada por camada, para ver se esse vaso segura a onda. Beleza, vamos quebrar isso em miúdos então. Eu li o manifesto e achei incrível, mas ao mesmo tempo um pouco etéreo. Como a gente começa a analisar uma coisa assim que parece pura inspiração? A gente começa pelo esqueleto. A regra na Kabbalah é simples. Se não dá para estruturar, não dá para subir luz. A inspiração precisa de uma escada para chegar a algum lugar. E o nosso guia metodológico nos ajuda a encontrar essa escada dentro do manifesto. Ele basicamente tem 5 partes. A primeira é o prólogo, a declaração de missão. É onde ele joga a carta de intenções na mesa com a frase: não faremos para mostrar, faremos para revelar. Não pintamos com tinta, pintamos com Hashimoto. E essa frase me pegou de cara. Pintamos com Hashimoto. A gente já chega lá porque essa palavra é forte. Mas ok, prólogo. E depois? Depois ele define o sujeito. E aqui já tem uma virada de chave. O artista não é mais o gênio criador, o protagonista. Ele vira um instrumento. Exato. Ele é um canal, um massa vivo. Em seguida vem o diagnóstico do problema. E ele não alivia, né? Diz que a arte de hoje perdeu sua alma, porque trocou unidade por ironia e verdade por efeito. É uma pancada direta na arte contemporânea. Quase uma acusação. E qual é a cura para essa doença que ele aponta? É a quarta parte, a proposta de correção, que a gente chama de tikkun. A ideia é criar obras que sejam um convite à conexão e um espelho do mundo superior. O que nos leva finalmente ao objetivo final, que é criar vasos onde a presença divina, Shekinah, possa se revelar entre as almas. Então veja, a estrutura existe. É quase como um plano de negócios para a espiritualidade. Plano de negócios para a espiritualidade. Gostei disso. Porque por um lado dá uma seriedade, uma ordem, mas por outro, não tira um pouco da alma que o próprio manifesto diz buscar? E essa linguagem toda, apesar de forte, me pergunto se não tem umas repetições, umas palavras grandiosas que no fundo talvez não se sustentem. Essa é a pergunta perfeita. E ela nos leva direto para a segunda camada da nossa análise. A precisão dos conceitos. Porque aqui é onde o bicho pega. A Kabbalah não perdoa a poesia vaga quando se trata de seus termos técnicos. Tem uma frase no nosso guia que é um soco no estômago. Luz mal definida vira fantasia e fantasia é clipar elegante. Peraí, essa frase é fundamental. Fantasia é clipar elegante. Clipar significa casca, certo? Uma coisa vazia. Então a fonte está dizendo que usar termos espirituais de forma solta só porque soam bonitos não é só inútil, é perigoso. É tipo criar um ego espiritual disfarçado. Isso vai muito além da arte, exatamente. É por isso que precisamos ser cirúrgicos. Vamos pegar o próprio título. Malchut elevada. Malchut é o desejo de receber. Na sua forma corrigida, ela se eleva, ou seja, ela muda a sua intenção de receber para si, para receber para compartilhar. O uso no título é visionário, mas ele só se justifica se toda a prática artística descrita no manifesto realmente servir a essa elevação, a essa mudança de intenção. Entendi. O nome já é um contrato. E aquela frase do começo, pintar com Hashimots. Ok, é lindo, mas o que isso realmente significa? Não é só um jeito poético de dizer pintar com a memória ou com inspiração. O que a palavra Hashimots adiciona de verdade aqui?
Boa pergunta. Reshimot são literalmente registros. São as impressões de luz que ficam no vaso depois que a luz se vai. Pensa assim, você assiste um filme que te transforma. A história acaba, as luzes do cinema acendem, mas algo daquela experiência fica em você. Uma sensação, uma informação, uma nova perspectiva. Isso é uma Reshimot. Então, pintar com Reshimot não é pintar com uma memória pessoal, é dar forma a uma impressão espiritual, a um gosto do mundo superior. É uma tentativa de materializar essa informação sutil. O uso é metaforicamente poderoso, mas precisa dessa clareza. Faz mais sentido agora. E a ideia do artista ser um massar vivo? Massar é tela, cortina, né? Mas não no sentido de uma tela de pintura. Pense no massacre como um filtro espiritual. O nosso desejo natural é absorver tudo para nós. Elogios, reconhecimento, dinheiro, inspiração. O massacre é um filtro que a gente constrói na entrada desse desejo, e esse filtro tem uma única pergunta: como posso usar o que está vindo para mim para o bem dos outros? Então, um artista massacre não é um gênio que canaliza a inspiração. É alguém com um filtro muito bem treinado que transforma o desejo de se expressar no desejo de conectar. Nossa, isso muda tudo. A genialidade não está no talento, mas na capacidade de operar esse filtro. O manifesto também fala que a beleza de uma obra é medida pela capacidade de revelar a Or Makif. O que seria isso? Or Makif é a luz circundante. Imagine que você tem um eu futuro, sua versão totalmente corrigida e realizada. A Or Makif é a luz que emana desse seu futuro estado, te envolvendo hoje e te puxando na direção dele. É como um personal trainer espiritual que te mostra o exercício que você precisa fazer para chegar lá. Uma obra de arte que revela a Or Makif, então, é uma que te dá um vislumbre do seu potencial, que te faz sentir, é para lá que eu tenho que ir. Ela não só agrada, ela te ativa. Isso é muito mais profundo do que só achar algo bonito. Ok, mas aí chegamos na Shekinah e no Zivug. O texto fala que a Shekinah, a presença divina, descansa na obra e que cada imagem é um Zivug oculto, uma união espiritual. Isso soa um pouco perigoso. Não corre o risco da gente começar a idolatrar a obra, o objeto em si? Você tocou num ponto nevrálgico. Esse é o maior risco. A Kabbalah ensina de forma inequívoca que a Shekinah, a presença divina, só se revela na conexão entre as pessoas, nunca num objeto inanimado. A obra de arte, por mais sublime que seja, é apenas um catalisador, um convite para que as pessoas se unam. O Zivug, a união, não acontece entre o espectador e a pintura. Acontece entre os espectadores, por meio da pintura. Se a obra se torna o fim e não o meio, caímos na idolatria. Ok, os conceitos são incrivelmente poderosos, mas o risco de serem mal interpretados ou usados pelo ego do artista parece enorme. O que me faz pensar qual era a real intenção por trás de usar uma linguagem tão carregada para quem esse manifesto foi escrito, no final das contas. Essa é a terceira camada, a análise da intenção, ou Kavaná. E o guia nos dá um critério bem direto para isso. A pergunta, para quem é o prazer? A resposta pode ser 1. Para o artista se expressar, que é o prazer próprio. 2. Para o público se emocionar, que é o prazer do outro. Ou 3. Para construir uma conexão entre as almas em direção ao Criador, que é o prazer do Criador. Espiritualmente, só a terceira opção valida o esforço. E o manifesto, onde ele se encaixa? A intenção declarada no texto é sem dúvida a terceira. Frases como "não somos artistas, somos canais" ou toda a sessão da oração apontam para anular o ego em prol de um propósito maior. No entanto, e essa é a ressalva do nosso guia, o próprio ato de escrever um manifesto, de proclamar uma nova arte, pode ser um espelho sofisticado do autor. Pode ser uma armadilha sutil do ego. Entendi. O texto pode dizer uma coisa, mas a energia por trás pode ser outra. A verdadeira prova, então, não está no que está escrito, mas no que é feito com o que está escrito. Exatamente.
A intenção real só se revela na ação, na aplicação. E isso me leva à pergunta óbvia. Na teoria, é lindo. Mas na prática, como um grupo de artistas pega esse manifesto e o transforma em algo real, sem que vire uma grande viagem coletiva ou uma disputa de egos espirituais? Essa é a quarta camada. Transformar o manifesto num manual de operações para uma dezena, um grupo de trabalho. A primeira diretriz é o estudo conjunto. O grupo não se junta só para criar. Antes de tudo, eles estudam juntos as fontes cabalistas. Isso alinha a mente e o coração de todos na mesma frequência. A base de tudo é o alinhamento de propósito. Antes de qualquer ato criativo, antes de tocar uma nota ou fazer um traço, o grupo para e define verbalmente a intenção. A pergunta-chave é: para quem estamos fazendo isso? E a resposta precisa ser construída em conjunto. Algo como: estamos criando isso como um meio para fortalecer a conexão entre nós, para que possamos revelar a força de doação e amor que chamamos de Criador. Isso muda completamente o processo criativo, imagina. Totalmente. A criação vira um ritual. A colaboração se torna a ferramenta principal. Não para ter mais ideias, mas para anular o eu em favor do nós. O objetivo deixa de ser a obra-prima de um indivíduo e passa a ser uma criação que nasce do espaço entre as pessoas do grupo. E como se avalia o resultado? Se não é mais por gostei ou não gostei? O critério de revisão é outro. Ao final, o grupo não pergunta, ficou bonito. Eles perguntam, isto nos une mais? Isto fortalece nossa intenção comum? Se a resposta for sim, a obra funcionou, independentemente da estética. A beleza se torna uma função da conexão. Isso é radical. Agora vamos para a parte que a fonte chama de crítica amorosa, a quinta camada. A ideia de pedir ao Criador, mostra onde estou errado antes que eu me apaixone pelo erro. Qual é o maior risco aqui? Onde essa ideia toda pode dar muito, muito errado? Existem dois abismos principais. O primeiro é a espiritualização do ego. O artista começa a se ver como alguém especial, iluminado. Ele usa toda essa linguagem sofisticada de canal, massagem, não para se anular, mas para construir um pedestal mais alto para si mesmo. O ego se veste com roupas espirituais que são as mais difíceis de tirar. Já vi esse filme. E o segundo risco? É a idolatria das formas que a gente já mencionou. É se apaixonar pela beleza da obra, pela música, pela pintura e esquecer que ela é só um dedo apontando para a lua. A obra não é a luz. Se começamos a adorar o dedo, perdemos completamente o rumo. Isso me lembra de quando visitei um museu famoso e vi as pessoas se acotovelando para tirar uma selfie com uma pintura icônica. Elas nem olhavam para a obra, só queriam um registro de que estiveram lá. Estavam adorando o objeto, o dedo, e não a luz que ele apontava. É isso. É exatamente isso. E as salvaguardas contra isso são práticas. O trabalho constante no grupo, na dezena, que funciona como um espelho que não te deixa mentir para si mesmo, a humildade de entender que não se cria nada, apenas se revela, e, acima de tudo, manter o foco na pergunta. Isso nos une. Essa pergunta é o antídoto mais poderoso. Ok. Nós passamos o manifesto por esse moedor de carne espiritual. Analisamos a estrutura, os conceitos, a intenção, a aplicação e os riscos. Depois de tudo isso, o que sobra? Isso nos leva à última camada, a reescrita. Como seria uma versão mais verdadeira desse texto? O objetivo da reescrita não seria matar a poesia e transformá-lo num manual técnico e frio. Pelo contrário, seria alinhar a força visionária com uma precisão funcional. Talvez um texto com menos grandiloquência, como diz a fonte, e mais clareza. Cada palavra seria pesada e calibrada para servir como uma ferramenta. Seria menos sobre soar espiritual e mais sobre funcionar espiritualmente. Então, cada frase seria como um degrau numa escada, projetado para aguentar o peso de quem sobe. Perfeito. E o nosso guia conclui isso de uma forma muito bonita. Ele diz que se o manifesto sobreviver a esse processo todo, ele não será mais seu. E isso é exatamente o que queremos. A verdadeira arte espiritual, aquela que o manifesto busca,
nasce no momento exato em que o eu do artista se dissolve no nós do grupo. Uau! O que começou como um manifesto poético, depois de passar por essa análise, se tornou quase um manual de engenharia para a alma. Ficou muito claro que essa nova arte é, na essência, uma tecnologia para a conexão humana, que usa a beleza como seu combustível. Exato. Isso nos deixa com uma última provocação. O material que analisamos nos deu um método para alinhar a arte a um propósito superior. A questão que fica é, se a função do artista é transformar luz em forma e forma em luz, o que aconteceria se cada um de nós começasse a ver a própria vida, nossas ações, palavras, nossos relacionamentos como a principal matéria-prima para essa nova arte? E se a maior obra de arte que podemos criar no fim das contas for uma conexão verdadeira e corrigida com outra pessoa?